O que muitas vezes a gente faz e que complica? Quando eu quero competir com o outro, quando eu quero que o meu seja melhor que o do outro, isso não une, isso separa. Quando a gente começa na arrogância de que eu vou fazer, tem que ser do meu jeito, vai fazer, ou quando eu coloco no outro a responsabilidade das coisas que eu não faço, que isso vai complicando a minha vida e isso vai tirando a minha liberdade. Outra coisa que é muito difícil numa relação é quando um quer impor a verdade no outro. Isso pode ser uma verdade de fé, da forma que eu rezo, da forma que eu enxergo Deus, ou pode ser política, ou pode ser futebol, que são os assuntos que vão dando mais polêmicas. Ou também pode ser a forma que o outro tem que lavar a louça, a forma que o outro tem que dirigir. Tem quantos casais você não entra no carro, isso não interessa quem é que está dirigindo. Tem um dirigindo e o outro do lado. Normalmente isso acontece quando os dois dirigem. Quando um deles não dirige, não é assim. Mas quando os dois dirigem, você não está vendo o carro na frente, mas você está andando muito grudado na frente. Dá para brecar antes? Pelo amor de Deus, acelera, breca. Nossa, está passando por muito buraco. Você não está vendo que o outro está querendo te ultrapassar? Pelo amor de Deus, não é você que está dirigindo. Deixa o outro dirigir, não precisa dirigir junto. E fica o tempo inteiro, quantas e quantas vezes. Eu tô falando aí nem de pessoas que a gente cuida, eu tô falando de amigos que a gente entra no carro e a gente faz isso. E até às vezes a gente se pega fazendo isso. Mas é o que eu volto a falar. Observação. Cuida da observação para que isso não vire um problema na tua relação. Quando a gente diz assim, vamos dividir as tarefas de casa e eu lavo a roupa e você lava a louça, eu vou lavar a roupa do meu jeito, da minha forma. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda. Tentar mostrar uma outra forma, olha, se você fizer assim, facilita. Mas a forma de ser é do outro, não é a sua. É quando a gente quer o controle dessa situação, quando a gente quer mandar no outro. A relação não funciona. Prestar atenção nisso e observação vai para dentro de você o que eu estou fazendo pela minha relação hoje. Um vai cedendo um pouco, para o outro ceder um pouco, e a gente construir. Senão, ficamos incompatíveis. Eu quero amarelo, o outro quer azul, a gente pode até ficar um tempo junto. Mas é junto na solidão, é junto triste com uma relação, é junto deixando a vida passar, uma vida maravilhosa que podia ter uma pessoa absolutamente compatível com você, querendo as mesmas coisas que você. Enfim, observa a tua relação, observa como tá. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar e que eu amo, né? E os casuloterapeutas, a gente fala muito disso. Filmes, desenhos animados, séries. Porque é muito difícil a gente reconhecer a humanidade em nós. É muito difícil. Quem quer ser o carente chato? Ninguém. Quem quer ser o invejoso? Ninguém. Que desdenha, fala? Ninguém. É difícil olhar para isso, pra gente. É preciso, mas é difícil. Quando eu reconheço, eu consigo mudar. Mas enfim, devagar a gente vai amolecendo e ensinando isso. O se colocar, o conversar, o se posicionar na vida é um treino. O mais importante é a gente ser comprometido com a nossa forma de ser. Então, por exemplo, tô em casa, não tô muito bem, eu tô um pouco triste, chateada, e aí na relação, não, tem obrigação, tem as tarefas que precisam ser feitas. Em vez de eu falar, olha, hoje eu não tô muito bem, ou me ajuda, hoje eu não tô conseguindo, hoje tá difícil, eu me fecho, eu me calo, e às vezes vou fazer as coisas que precisam ser feitas. Fica um barulho na minha cabeça, eu posso sentir raiva e descontar essa raiva na relação. Isso pode ser difícil para eu engolir alguma coisa. E quando a gente fala de relacionamento e a gente se fecha, a gente não coloca o que a gente pensa, a forma que a gente pensa, a gente vai criando um distanciamento na relação. E esse distanciamento na relação
que vai virando um ruído, pode ser um barulho e que pode ser que lá na frente a gente culpe o outro, culpe o formato. É muito comum ter relacionamentos onde a gente vê que uma parte se coloca muito, como se fosse quase mandando. Faz isso, faz aquilo, né? E o outro mais quieto ou mais quieta, aceita, deixa passar, não vou falar isso, a pessoa vai mudar. E isso vai complicando. Esse silêncio, ele é um silêncio barulhento. E se eu não coloco a minha visão, se eu não coloco a forma que eu tô enxergando, primeiro, eu não boto limite nas coisas que estão acontecendo, eu não valorizo, eu não me valorizo das coisas que são importantes para mim, de se posicionar no que é importante. Eu não dou chance do outro me conhecer, do outro perceber a forma que eu sou. A gente vai ficando aprisionado numa relação. Porque imagina o que é. Vamos dar um exemplo bobo. Aquela coisa, né? Um acorda de manhã cedo, da noite ou do dia, um tá mais acostumado. Então eu passo a entrar na relação para agradar. Eu sou da noite, por exemplo, e meu companheiro é da manhã. Então ele acorda às 6 da manhã, vai jogar, vai fazer esporte de manhã, acorda milhão. Eu de manhã tô naquela lerdeza. Mas porque a gente tá namorando, porque é gostoso, o que eu vou fazer? Acordo cedo, vou no pique. Vamos junto. Só que o meu ritmo biológico, de noite eu não durmo na mesma hora que ele. 10 horas, 9 horas, 11 horas, meia-noite, não interessa. É o conceito que eu tô colocando. Eu faço isso um mês, 2 meses, um ano. Primeiro, eu tô ensinando ele que eu sou da manhã. Eu sei que eu não sou. Mas para agradar ele, eu faço isso. Ótimo, até o momento que o meu biológico pede para mudar. Eu posso começar a ficar irritada de manhã. Eu posso começar a criar problema onde não tem. Eu posso começar a criar atrito e dificuldade simplesmente porque eu não me observei e eu não me coloquei. Aí passa um ano, 6 meses, um mês, passa um tempo. Começa a vir sentimentos que a gente não compreende, questões aqui dentro que viram um ruído na relação desse tamanho. Porque eu que era toda fofa de manhã, que participava, que jogava, de repente, não quero mais, é um saco, não gosto. E vamos dizer que até aí, ok, me coloco, vamos falar, olha, sinto muito, não dou conta. Hoje a gente faz ginástica à noite, ou de manhã, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu fiz tudo que eu podia, mas assim, o meu biológico não aguento. Olha que legal, me coloquei, expliquei, entendeu? Só que aí eu não tenho medo de falar, medo da situação. O que eu faço? Começo a brigar, começo a reclamar. Ai, que saco que você faz ginástica de manhã. Ai, que saco que o café da manhã tem que ser às 6 da manhã. Ai, porque você tá fazendo barulho. Ai, porque quando você acorda cedo me acorda. Eu começo a criar dificuldades no meu dia a dia e que num processo terapêutico, e quando a gente vai investigando e vai conversando, é simplesmente cansaço físico e que a gente não se coloca porque quer agradar, porque enfim, o porquê tem 1 milhão de porquê, é aquilo que a gente fala, cada um tem uma digital, cada um tem a sua história, cada um tem um porquê, mas se eu não observo isso em mim e eu não coloco isso para minha parceira ou para o meu parceiro, a dificuldade tá ali e vão criando ruídos. A companheira maravilhosa, super legal que me acompanhava para jogar tênis todo dia de manhã passa a ser o quê? Um monstro de manhã. Irritada, brava. Por quê? Não conversou. Primeiro, não se observou e não conversou. Isso vão criando ruídos e dificuldades na relação. Outro motivo que a gente tem dificuldade em se colocar, que é o seguinte: quando alguma coisa tá muito ruim na nossa vida, às vezes a gente até sabe dessa dificuldade, às vezes a gente até entende, né, aqui dentro, na observação que tá. Mas tem um sentimentozinho nosso que acompanha a gente, que diz assim: ai, mas vai dar um trabalho. Ai, mas falar disso, ai, jura? Vai dar um trabalho. Esse sentimento chama-se indolência. Quantas e quantos casais a gente deixa de falar
A gente entra numa situação cômoda, porque é fácil dizer, porque o outro lado não para de falar, ai, como é chato, ai, como fica no meu orelha, ai, como fica falando um monte. Só que a nossa indolência diz assim, ai, deixa, amanhã passa. Deixa, não vou nem falar nada, amanhã passou, já esqueceu, já mudou. A nossa indolência vai deixando uma relação com ruído. A gente vai construindo uma relação distante. Eu já não falei ontem, eu já não falo hoje. Porque imagina se eu falar, eu vou ter que dar trabalho. Vai dar trabalho porque a gente vai ter que conversar da relação, vai dar trabalho porque a gente vai ter que negociar. Vai dar trabalho porque eu não vou talvez ter que poder ficar no meu jogo o dia inteiro, ou no futebol, ou passeando. Se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho que me esforçar para mudar. Se a relação tem ruído e a gente sente isso, eu preciso do meu esforço de fazer a mudança. A rotina não tá boa? Tá pesando para um dos lados? Eu vou ter que mudar. Não dá para ficar alienado das coisas que estão acontecendo. Não dá para ter uma relação achando que tá tudo bem, onde não transa, não janta, não conversa, não tem um lazer, não tem objetivo em comum. Aonde vocês acham que vai parar essa relação? Vai se dividindo. Então, ter a conversa, ter o jantar junto, dá trabalho. É persistência, é construção, é uma peça em cima da outra. E a nossa indolência diz assim, deixa pra lá. Tô afim não. Vai ser um saco. Falar pra quê? Vai gritar, vai encher o saco, vai me irritar, vai falar um montão. Comunicação é fundamental. Somos seres absolutamente diferentes. Cada um tem uma impressão digital e essa impressão digital não é de quadradinho, de florzinha, de desenhos. Não. Cada um é um. Cada um tem a sua história. Por sermos diferentes, a única forma da gente conseguir conviver, a gente conseguir que isso entre em harmonia, é criando combinados. O que é importante para mim, o que é importante para o outro, e a gente vai criando o que é importante na relação para que isso se construa. E a única forma da gente conseguir isso é conversando. Muitos casais vão deixando de conversar, vão deixando a comunicação de lado e vão vivendo histórias totalmente diferentes aqui dentro, no mundo dele, no mundo do outro, e deixam de conversar entre si. Lá na frente, isso vai criando um distanciamento, porque é muito comum você ouvir assim, mas eu mostrei para ele que eu tava brava, eu mostrei que eu tava triste aquele dia. Aí a gente pergunta assim, mas você falou? Não falei, mas ele tem obrigação de perceber. Não, ninguém tem obrigação de perceber nada, porque eu vou perceber o que tá dentro de você com a minha forma. Se eu hoje tô feliz e você tá mais quieto ou quieta, e eu tô em paz, eu vou achar que você tá em paz. Eu não vou perceber, mas eu bati a porta, mas eu virei a cara, mas eu chutei o chinelo, mas não falou, não se comunicou. Cada um precisa do teu individual, cada um precisa ser a essência do que tá lá dentro, para poder expandir, para poder estar junto. A gente sempre fala, uma pessoa, para ser feliz numa relação, ela tem que aprender a ser feliz com ela. Primeiro lugar. E isso a gente não consegue o tempo inteiro. Falamos muito disso. Eu preciso ser feliz aqui. Eu preciso me reconhecer para reconhecer o outro. Quando a gente aprende a ser a gente quer dividir isso com o outro. É muito difícil aceitar uma pessoa que mande no jeito que eu tenho que me vestir, o horário que eu tenho que acordar, o café como tem que ser, a mesa como tem que ser, tudo cheio de regra. Ninguém aguenta, cansa. Eu posso até ser um período isso, mas chega uma hora que eu quero voar, eu quero sumir, vou trabalhar horrores, vou voar, vou inventar assunto, vou inventar amigo para não estar junto. Então vamos prestar atenção em nós e na nossa relação, para que a gente não crie as nossas frustrações dentro disso. Já vi pessoas
que ficam naquela, na minha época chamava de amizade colorida, né? Que não é nem namoro, nem fica, mas fica hoje, mas fica depois amanhã. E, não vou pressionar, porque, mas será que vai namorar? Será que não vai namorar? Aí você passa 10, 15 dias, tá namorando com outra pessoa. Por quê? O que aconteceu? Óbvio, tem aquela coisa de né, encontrar a pessoa certa, o jeito certo, mas será que você não tá criando um padrão dentro de você de não querer alguém, de ter medo de ter alguém? Tem tantas coisas que podem estar acontecendo.